Salve, salve nação, saudações, muito bom dia, um ótimo domingo pra você. É isso aí, galera, muito obrigado a todos vocês inscritos do canal. Passamos de 600 mil inscritos, cara. Só tenho a agradecer a todos vocês, mano, ó, tamo junto, é nóis. Rumo a 700 mil, é claro. O Zico profetizou, hein? Rumo a 1 milhão. Se o Zico falou, tá falado. É isso aí, galera, tamo junto. Cara, eu gosto muito de saber o que a imprensa fala do Flamengo toda vez que tem um jogo. Toda vez. Certamente você também gosta de saber o que a imprensa falou do Flamengo. Você é como eu, um torcedor. Eu estou bem contente, né, depois dessa goleada. 6-0. O que será que a imprensa falou do Mengão? Quer saber? Eu também quero saber. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Peço a você que é novo aqui, seja bem-vindo. Faça seus comentários. E aí, gostou do jogo? Eu gostei demais. Top! Quarta-feira tem mais, hein? Quem será que a gente pega? Vasco ou Botafogo? Vamos saber logo mais. E é o seguinte, no primeiro comentário fixado tem o link do Gávea News, o melhor site de notícias do Mengão, para você se cadastrar e receber por WhatsApp as notícias do Mengão em tempo real. Clica no link e cadastre-se. É top! Eu recomendo sempre. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, o canal aqui do YouTube, link na descrição como créditos. Grupo Disney. Simbora então, galera, vamos ver aí o que eles falaram. Simbora. Muito boa noite, Cícero. Tudo bem, amigo? Boa noite. Grande abraço, boa noite para você, Abel, para o Celso Zelt, nosso prof, e para o Fábio Luciano, além do fã de esportes. É claro, um dia de grande festa na volta da torcida, na volta dos jogos aqui no Maracanã, né? A torcida do Flamengo estava com muita saudade e fez uma festa durante o jogo inteiro, vibrando, cantando, pulando, né? Tivemos aqui um público superior ao que foi divulgado ontem. Ontem tinha sido divulgado uma venda esgotada de ingressos 57.500, mas hoje o público presente, o público pagante foi de 61.335, o público presente 63.450 e uma renda superior a 1.500.000 reais, né? Não tínhamos jogos há 3 meses aqui no Maracanã. O último tinha sido dia 9 de dezembro, o Fluminense vencendo a Chapecoense por 3-0, o último jogo do Campeonato Brasileiro. E aí o gramado entrou em reforma, né? Gramado híbrido agora com 90% de grama natural, 10% de grama sintética. Como vocês disseram aí, primeiro jogo do técnico português Paulo Sousa aqui no Maracanã, comandando o Flamengo, no dia em que ele completou 10 jogos dirigindo o time rubro-negro. E o Flamengo não decepcionou a torcida. Pegou um adversário muito inferior tecnicamente, fez aquela marcação pressão na saída de bola e com 15 minutos já ganhava de 2-0. Arrascaeta fez o primeiro aos 9, Gabigol fez o segundo aos 14 e depois o Léo Pereira fez o primeiro dos seus 2 gols de cabeça aos 43 minutos. Parece até aquela pelada que eu jogo, 3 vira e 6 acaba. No segundo tempo, mais 3 gols. Aos 29, 4-0 com o garoto da base, Matheus França. Aos 35, 5-0. Outro gol de cabeça do Léo Pereira e aos 46, já nos acréscimos, mais um gol do Gabigol. Lembrando que a classificação da Taça Guanabara teve o Fluminense como campeão, com 28 pontos, o Flamengo ficou em segundo lugar com 26 pontos. E isso vale dizer que o Flamengo vai enfrentar na semifinal já do Campeonato Carioca. Taça Guanabara acabou, o Fluminense foi campeão, não tem mais nada a ver com Taça Guanabara. Então o Flamengo vai enfrentar o terceiro colocado, como vocês disseram aí, Botafogo ou Vasco. Se acabasse como está, seria o Botafogo, mas tudo depende dos resultados dos 2 times. Amanhã o Botafogo tem uma vantagem no saldo de gols em relação ao Vasco. Quarta-feira já tem o primeiro jogo da semifinal, dia 16 de março. O jogo vai ser provavelmente ou no Newton Santos ou então em São Januário, porque o primeiro jogo, o mandante é o time que tem a pior colocação, no caso de terceiro lugar, ou Vasco ou Botafogo. E o segundo jogo vai ser domingo, para uma grande festa aqui no Maracanã, dia 20. Aí sim, o mando de campo é do Flamengo, e a torcida do Flamengo vai lotar mais uma vez o estádio. Muito bacana o retorno do Maracanã, a festa da torcida, que estava morrendo de saudades de ver seus ídolos. Você vê que um jogo que era um amistoso. A verdade é essa, é um jogo da Taça Guanabara, a última rodada, mas era um verdadeiro amistoso. Não valia mais nada para o Flamengo, nem para o Bangu e nem para o campeonato. E a torcida lotou o estádio. É isso aí, voltamos aos estúdios com vocês aí, um grande abraço. Um abraço pro fã de esportes também. Top. Valeu, Cícero Melo ao vivo lá do Maracanã, acompanhou de perto mais essa vitória
goleada do Flamengo por 6-0. E o Cícero lembrava aí da classificação, né? Fluminense 28, Flamengo 26. E aí tem Botafogo e Vasco com 19. E os dois jogam amanhã. Só para lembrar, Vasco e Resende e o Botafogo fora de casa. Audax e Botafogo. E aí quem ficar em terceiro vai pegar o Flamengo. Quem ficar em quarto lugar pega o Fluminense. Sensacional o público, né? Mais de 63 mil pessoas no Maracanã, mais de 1 milhão de renda, uma festa bonita. E quando eu falo de beleza, eu me lembro daquele primeiro gol do Léo Pereira. Sim. Que porque você agora há pouco, um de vocês falou do Thiago Maia, né? E também do Arrascaeta. Porque é uma levantadinha assim do Thiago Maia, o Arrascaeta ajeita de cabeça, com aquela tranquilidade de sempre, o Léo Pereira completa. Acho que para mim foi o gol mais bonito, né? Mas foi. Falando desse gol e falando um pouquinho mais do Arrascaeta também, que participa, faz o primeiro, participa desse, cobre o escanteio de outro. Tem sido o melhor jogador do Flamengo na temporada, Fábio? Impressionante o que ele está conseguindo apresentar no meio-campo do Flamengo. É o melhor jogador do time, na minha opinião, é o cara que está fazendo a diferença, não no jogo de hoje, né? Hoje ele apareceu em várias oportunidades. Merece ter sido eleito aí o melhor jogador da partida, mas em jogos que o Flamengo precisou também, né? Então no empate contra o Resende ele faz o gol, enfim, no jogo contra o Vasco ele faz o gol também, né? O gol para selar o resultado. Então é um jogador que tem movimentações que incomodam demais o sistema defensivo, que abre espaço para os atacantes. Então é um jogador muito diferente e que vive um grande momento treinado pelo Paulo Souza. E o gol que você citou, Abel, foi um belíssimo gol, né? Porque a gente fala isso, independente do adversário, aí tem muita qualidade envolvida, né? Porque o Bangu tenta sair com as linhas, o Thiago Maia acha uma cavada, né? O Arrascaeta tem a tranquilidade também de só ajeitar de cabeça para o Léo Pereira, e aí o Léo como um atacante, né? Cabeceia no canto, e com certeza foi o gol mais bonito da partida, mas a movimentação dos atletas, a frieza que alguns jogadores tiveram hoje para definir jogadas, o Gabigol também, né? No lance do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro ele acha o Gabigol numa ótima condição, o Gabigol tem frieza de olhar para o goleiro, empurrar a bola no meio das pernas. Então foi um time que produziu muito ofensivamente, mas que também conseguiu entregar para o Paulo o resultado, né? Então criou-se possibilidades e os atacantes conseguiram concluir em gols a maioria delas. Já teremos a entrevista coletiva do técnico Paulo Souza, ao vivo aqui no nosso Sport Center. Vamos acompanhar ao vivo a fala do técnico do Flamengo lá do Maracanã. Professor, tá demais o Arrasca, hein? Ele é demais, né? Ele é demais, porque é uma mistura de regularidade com qualidade. Exato. Porque regular, brucutu também pode ser. Dentro da sua função, né? A gente tem, no futebol, muita gente é regular. Eu era regular. Não, você era mais. Mas não era brucutu. Exato. Tá pensando em isso, Capita. Tá pensando em volantão. Mas você... Gentileza. Você jogava. Ele tá sendo modesto. Como diria um amigo meu, isso é modéstia à parte sua. Mas vamos lá. Mas essa regularidade, o Arrascaeta tem, e tem qualidade, né? Sim. Tem brilho, tem vício. Esse gol a que você se refere, Abel, é um símbolo do que foi o Flamengo hoje. Ele é a síntese do que foi essa mistura do coletivo com o individual. Sim. Foi uma grande atuação, uma soma de grandes atuações individuais a serviço do coletivo. Exato. E esse gol mostra isso. Então, quando as coisas fluem assim, e é fundamental você ter um jogador diferente como o Arrascaeta para que as coisas fluam assim, todo mundo que estava no estádio fica feliz, né? Eram quase todos rubro-negros. E mesmo quem gosta de futebol não pode negar a qualidade de um espetáculo desse, de um lance como esse, e de um jogador como o Arrascaeta. É muito mais do que um jogador de fase. Isso está provado, desde os tempos do Cruzeiro. Eu até acho que hoje ele é mais regular. Eu falei em regularidade nos tempos do Cruzeiro, e no começo do Flamengo você tinha muitas partidas em que ele estava ausente e às vezes aparecia para decidir. Sim. Porque talento não é coisa que você chame assim, né? Vem talento. O ideal é que esse talento seja um pouco mais constante. E o Arrascaeta tem sido já há um bom tempo o jogador com a maior regularidade e maior qualidade, o que é um mérito, hein? A gente está falando de um elenco cheio de qualidade, né? E a gente está vendo aí na tela, ó, Arrascaeta hoje é o melhor do Flamengo. A pergunta e depois, entra para o top 5 de artilheiros estrangeiros do Flamengo, que tem Doval, tem Jorge Benítez, Petkovic, Sidney Pullen e Valdo, é isso? É isso aí.
Muito bem. Temos uma tela com números. Não, acho que é o Valido. Valido, exatamente. Eu li errado aqui, Valido. Argentino. Temos uma tela com números do Arrascaeta também, ao lado de Gabigol e de Everton Ribeiro, trio ofensivo. Números na goleada de hoje sobre o Bangu. O Gabigol fez 2, não teve assistência, não criou chances, né, a não ser as que ele mesmo pôs para dentro, e 6 chutes, 4 certos. Arrascaeta 1 gol, 2 assistências, 4 chances criadas, 1 chute certo em 3. E o Everton Ribeiro nenhum gol, 1 assistência, 2 chances criadas. 1 chute certo. É isso mesmo? 1 chute certo. Jogando a metade dos outros, né? Jogou só o primeiro tempo. Primeira assistência de Everton Ribeiro no ano. Faltou o Bruno Henrique para completar o quarteto, né? Faltou. De qualquer maneira, mostra o que todo mundo já está cansado de saber, a qualidade desse elenco. Mas aí quando o Bruno Henrique, por exemplo, fica de fora, ele joga com 3 zagueiros, é o que a gente vai ver muito ainda nessa temporada, né? Como que ele vai fazer para jogar com 3 zagueiros para colocar todo mundo? Né? E quando ele põe o Everton Ribeiro de novo do meio para frente, sempre alguém vai ficar de fora, Fábio. Então, essa é a dúvida que a gente tem e que a gente quer entender como é que o Paulo vai reagir em alguns jogos. O Paulo opta por jogar com 3 zagueiros, ele está fazendo isso desde o início do trabalho. Hoje foram com 3 zagueiros de origem, né, de marcação realmente, e muitas vezes com o Felipe Luiz fazendo essa função, e aí quando o adversário não tem tanta força ofensiva, ele empurra o Felipe Luiz como um lateral. Mas a opção dele, dá para entender que é uma formação com 3 zagueiros ali, sustentando o sistema defensivo. Talvez ele opte em tirar um volante, né, Abel? Eu acho que essa é a opção que ele tem. Então, quando ele se entender que o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, jogando pela direita, podem fazer uma sombra ali como um segundo volante, e aí joga com o João Gomes, que é um volante mais de sustentação, e aí vem ali com o Everton Ribeiro pelo meio, o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique. O elenco é fortíssimo, as opções ele tem. Ele tentou algumas opções também, né? Como a gente falou, o Everton Ribeiro na esquerda para não tirar o Everton Ribeiro do time, não deu certo. Ele volta com o Everton pela direita, entende que funciona melhor. O Lázaro é um atacante, né? O Lázaro é um meio atacante de origem, mas que está jogando pelo lado esquerdo agora e vem muito bem, se adaptou muito rápido a essa função. Então eu acho que em alguns momentos, pela necessidade, ele vai ter que mexer. Então ele pode optar em tirar o Bruno Henrique uma partida, ou até o Everton Ribeiro, se ele voltar com o Everton na direita, mas em alguns jogos eu acho que é possível ele jogar com um volante de marcação e o Everton Ribeiro e a Arrascaeta no meio, por exemplo. Porque esses caras não precisam marcar, né? Esses caras precisam fazer uma sombra, uma recomposição. O Flamengo tem, e aí se você tem 3 zagueiros de origem, você tem 4 marcadores. Então você tem o cabeça de área, que é o João Gomes, que pode segurar como primeiro volante, e você tem mais 3 zagueiros para te dar essa sustentação e dar liberdade para os jogadores de meio. E o Paulo é muito competente, né? Eu peguei um pouquinho no pé, e aí, né, faço essa ressalva aqui, cobrei um pouquinho, né? Todo mundo falando, pô, capitão, é o início de trabalho, tem que observar, só que você tem um tempo para observar, né? Então mas a gente critica como elogia. Então as decisões dele hoje, na minha opinião, né, que a gente está aqui para dar opinião, para comentar, foram as mais acertadas. Ele entendeu que o Everton Ribeiro teria que voltar, até pela convocação também, e eu falei sobre isso. Eu falei, o Everton está brigando por uma convocação de Copa do Mundo. Quando você tira ele da posição, é lógico que ele está no clube, está pensando no Flamengo, mas isso é um caminho do sucesso. Então, quando o Everton não é convocado para a seleção, acho que isso incomoda um pouquinho o jogador, porque o Everton não vai brigar na seleção brasileira por posição na lateral esquerda. Então, as decisões do Paulo Souza hoje foram as mais acertadas. Ele entra com o Everton Ribeiro na direita, funciona bem com o Arrascaeta e o Gabigol, ele faz essa formação que ele tem um pouco mais de segurança com 3 zagueiros, já pensando em um jogo maior, pensando em semifinal contra Botafogo e Vasco, pensando em Fluminense, ou na hora que enfrentar um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um jogo de Libertadores, você tem uma segurança na zaga. Então, as substituições que ele faz também são interessantes. Ele coloca uma molecada para jogar, ele entra com o Marinho, ele coloca o Pedro no segundo tempo, porque tem essa negociação do Pedro também, que está incomodando um pouco o jogador. Então, assim, Pedro, você não começa como titular, mas eu vou te dar 45 minutos para jogar ao lado do Gabigol. Então, assim, se eu peguei no pé um pouquinho, pensando no bem do Flamengo, a gente conhece um pouquinho de Flamengo, viver lá
ocupar muito tempo da minha vida, mas hoje a gente tem que elogiar. Volto a repetir, o adversário é muito mais fraco tecnicamente do que o Flamengo, mas as ações que o Flamengo teve em campo hoje foram muito acertadas. Muito bem, nação! Está aí então as análises e opiniões dos comentaristas da ESPN Brasil, que eles acharam do jogo. Elogiaram bastante o Arrascaeta, que para mim, para muita gente, né, é o melhor jogador em atividade na América do Sul. Ele joga demais, ele destrói, ele é muito bom, cara. Ontem fez gol, deu 2 assistências e brilhou, foi o maestro do Mengão em campo. Joga demais. O Everton Ribeiro jogou bem, na minha opinião, né? Jogou bem, deu assistência. O Gabigol, depois que o Tite não convocou ele ficou com a cabeça só no Flamengo. Foi outro Gabigol, diferente dos jogos anteriores. O Gabigol, na minha opinião, o Gabigol, quando está focado só no Flamengo, ele é muito bom. Ele é um jogador decisivo. Quando tem esse negócio de seleção brasileira na cabeça do Gabigol, dividindo Flamengo e seleção, o Gabigol cai de produção, na minha opinião, tá? Isso talvez não seja na sua, mas na minha sim. Então o Gabigol ontem foi um jogador totalmente diferente, mais efetivo, mais matador, fez 2 gols, né? E assim, a gente pode ver que ele finalizou mais, ele arriscou mais, teve aquela cobrança de escanteio que o Arrascaeta cobrou no pé dele, de voleio, de primeira, né? Ele pegou e emendou pro gol quase, cara. Se vai um pouquinho pro lado ali, seria um golaço. Mas então é o seguinte. Se o Gabigol não for convocado este ano para a seleção, pro Flamengo é melhor. Porque daí ele foca só no Flamengo. Quando tem esse negócio de seleção, meu amigo e minha amiga, Gabigol cai demais de produção. Foi o que aconteceu no ano passado, né, galera? Vocês podem ver que a seleção atrapalhou demais, né? E aí, o Paulo Souza foi bem, né? O Paulo Souza encontrou seu time. Paulo Souza que deixou de fora ontem o Bruno Henrique, cara. Mas assim, a torcida vinha pedindo mais sequência. Dá oportunidade pro Pedro, dá oportunidade pro Marinho. E ele fez isso ontem, né? E ele deixou o Bruno Henrique de fora. Cara, não adianta. O Flamengo tem muitos jogadores bons lá na frente e sempre um ou outro vai ficar de fora. Ou vai ficar o Pedro, ou vai ficar o Marinho, ou vai ficar o Bruno Henrique, ou vai ficar o Gabigol, um ou outro vai ter que ficar de fora. Não dá para jogar com 6 atacantes, né? Então, é isso que acontece. Quando você tem um grupo seleto muito bom, se você tem um banco bom, alguns vão ficar de fora, né? Faz parte. É isso. E o like? Já deixou o like? Tá garantido aí? Posso ficar tranquilo? Então, muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a todos nós aí. Ótimo fim de semana pra você, meu amigo e minha amiga. Saudações rubro-negras. Isso aqui, ó, é Flamengo. Fui!